Boa noite, pessoal. Quinta-feira, 19h30. Eu sou Andréa Bacelar, sou médica neurologista, especialista em medicina do sono e a atual presidente da Associação Brasileira do Sono. Nós estamos cumprindo uma agenda de toda terça e toda quinta, nesse horário, fazermos uma live com convidados, entrevistando convidados que têm alguma especialização em sono. Como a ABS é uma sociedade, uma associação multidisciplinar, nós já tivemos o prazer de falarmos com psicólogos, fonoaudióloga, um otorrinolaringologista, fisioterapeuta, todos com especialização em sono. Todas essas lives estão no nosso canal do sono, que é um canal no YouTube. Se você se interessar por algumas dessas especialidades, por favor, busque lá no YouTube. Quero agradecer, as pessoas estão entrando, nós já temos várias pessoas aqui conosco. Esperar só mais um pouquinho para convidar hoje, né? Hoje a nossa convidada, que inclusive ela já entrou, mas como eu estou esperando um pouquinho para que a gente tenha um quórum, hoje eu vou colocar aqui o nosso assunto. Bom. Daqui a pouco eu coloco. O nosso assunto de hoje, né, que é o idoso. Falar sobre idoso hoje é falar sobre uma população crescente, principalmente no Brasil, né, em que a nossa pirâmide era bem pontiaguda, ou seja, para chegar numa faixa etária acima de antigamente 60, hoje 65 anos, era minoria, mas hoje essa pirâmide já está ficando robusta e a gente já tem mais de 15% da população nesta faixa etária. Para falar sobre esse tema, para ser entrevistada hoje por mim, eu convido a doutora Márcia Assis. Deixa eu encontrar a Márcia aqui, só um minutinho. Márcia, uma sugestão seria você sair e entrar novamente, que aí eu te acho com mais facilidade. Achei, deixa eu ver aqui. Achei. Ué. Aqui. Convidando, tá, Márcia, para você entrar. A doutora Márcia Assis, ela é neurologista, é neurofisiologista. Olá! Olá, Márcia! Muito Boa obrigada noite! por ter aceito o nosso convite. Doutora Eu que Márcia agradeço! Doutora Márcia está conosco na Associação Brasileira do Sono, né, nossa diretoria. Inclusive, hoje nós tivemos reunião, passamos o dia em reunião para decidir o nosso congresso. A gente tem Congresso Brasileiro do Sono, né, Márcia? Todo ano. Esse ano será em São Paulo e a gente estava ali decidindo, é lá em dezembro, então ainda tem um tempinho, mas a questão científica, né, o conteúdo científico do nosso congresso, que é sempre multidisciplinar e sempre muito interessante. Vocês estão convidados, com certeza lá no final do ano a gente não vai estar vivendo o que a gente vai abordar hoje, né, Márcia? Que é o Com idoso. certeza, com certeza. É uma honra. O trabalho de hoje à tarde foi intenso, programação científica sendo pensada, tudo objetivando a melhora da qualidade do sono e dos nossos conhecimentos. E aqui hoje os idosos estão aumentando em número no mundo. Muito importante melhorar a qualidade do sono deles, especialmente agora em pandemia, em isolamento. Assunto importante, espero que seja produtivo para todos.
Márcia, antes de falar de transtorno, de doença, de problema, aqui o nosso público é bem abrangente. A gente tem profissionais da área de saúde, especialistas em sono, às vezes alguns colegas nossos aparecem por aqui, e também temos a população em geral preocupada, né, querendo saber a respeito, tendo pai, mãe, sendo idoso. Então, a gente vai tentar que seja interessante para todos que estão nos ouvindo hoje. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sono normal do idoso. O que muda quando a gente vai envelhecendo quanto à qualidade e à quantidade do sono? Certo. O sono, ele realmente muda com a idade e nós precisamos entender que isso é fisiológico, é natural. Não se pode esperar que um idoso durma tanto quanto ele dormia quando ele era um adulto jovem. Então, quais as mudanças que o idoso vai passar? Primeiramente, ele terá uma tendência a dormir mais cedo e acordar mais cedo com a idade. Isso se chama avanço de fase, ele vai mais cedo para a cama, ele sente sono mais cedo. Ele também terá um sono mais fragmentado, ele vai acordar mais vezes à noite e ele retorna ao sono, mas ele vai perceber que acorda mais, ele acaba indo mais vezes ao banheiro e ele também sente que o sono dele não é tão profundo quanto antes, ele tem mais facilidade de acordar com ruído, com dor, então o sono fica um pouco mais curto, ele fica com menos horas de sono, mais fragmentado, dormindo mais cedo. Com isso, ele tem uma tendência a cochilar durante o dia. Isso tudo é fisiológico, é normal do idoso, mudanças com a idade. Quando a gente vai suspeitar que tem alguma coisa que está fora do normal, aqueles sinaizinhos que, nossa, não está dentro do que o meu avô tinha, né? Então, seria a presença de sonolência, além daquele cochilo que ele tirava, o cochilo ficou mais longo, ele passou a cochilar mais, cochilar conversando, sentado, ou uma insatisfação em relação à quantidade de sono. Eu acordava, mas eu estava bem durante o dia. Agora eu acordo, eu não consigo voltar mais a dormir, eu vou ao banheiro e não durmo mais. Ou eu deito, eu estou dormindo mais cedo, mas eu deito e eu não consigo mais dormir. Então, nós temos que diferenciar o que era normal com a idade, o que passou a ser anormal e daí, então, passou a ser doença. Agora, Márcia, e nessa nossa nova realidade? Quer dizer, o idoso saudável que pode ter algum transtorno, algum problema de saúde, medicado, ele está lá controlado, ele pode ser um hipertenso leve, ele está lá controlado. Não tem essa questão dessa mudança do sono, mas ele não tem uma queixa específica do sono, mas a vida mudou, ele foi obrigado a ficar dentro de casa, ele é grupo de risco, né? Todas as mídias falam para esse idoso que ele é grupo de risco, que ele tem que ficar isolado. E como abordar, como cuidar desse sono nessa pandemia? Bem, tanto o idoso, mas em qualquer faixa de idade, nós temos que cuidar em termos uma ritmicidade, porque isolados em casa, acaba-se por se compreender, oba, eu não preciso ter preocupação em horário de dormir e horário de acordar. Então, pode dormir muito tarde, acordar muito tarde, ter um cochilo muito longo durante o dia, dormir de manhã, perder a claridade, aquela luminosidade, aquela luz da manhã. Isso pode nos fazer sair do nosso ritmo, perder a ritmicidade. Isso é importante em qualquer idade. Então, a principal medida para ter um sono de boa qualidade nessa quarentena é manter uma rotina, manter horário regular para dormir e para acordar. Existe uma flexibilidade, já que não temos tantos compromissos? Até existe, sim. Quem sabe aproveitar para ter aquelas tão desejadas 8 horas de sono, né? Evitar muito tempo na cama, evitar
um cochilo muito longo durante o dia, isso pode roubar da noite. O idoso deve pegar a claridade. Ele não pode sair de casa, ele é grupo de risco. Mas uma janela, uma sacada, a luz é um grande estímulo para o estado de alerta, para o nosso ritmo, para podermos dormir à noite. Então, buscar essa claridade pela manhã, determinar horários para dormir e para acordar para as refeições principais. Nós estamos lidando com os idosos que eles são grupos de risco. Eles têm medo, eles têm muito medo de adoecer, eles se preocupam com os familiares, com os filhos, com os netos. Eles estão isolados, eles não podem receber visita. Eles perderam aquela liberdade de ir ao seu médico, de ir na panificadora, de conversar com a vizinha, de ir na sua academia, na sua aula de ginástica. Isso pode gerar um estresse, pode gerar uma ansiedade, uma angústia, um medo, uma depressão. E o que nos cabe fazer? Os parentes, os familiares. Confortar esse idoso, nós não podemos visitar, mas nós podemos fazer uma ligação de vídeo. Nós devemos incentivar o idoso a fazer aquilo que ele tem habilidade. Aquele bolo gostoso, aquela música no piano, ver o seu programa, isso não mudou. Nós temos que incentivar. Ele está mais sozinho, ele está almoçando, jantando sozinho, ele está com diminuição de apetite. Fazer uma ligação de vídeo para esse idoso na hora da alimentação. Você almoça na sua casa, o idoso na casa dele, mas ele está te vendo. Confortá-lo, está tudo bem, nós estamos nos cuidando. Então, nós temos que manter a higiene do sono para o idoso e dar um conforto emocional nesse momento. Lembrar de todos aqueles hábitos importantes para o sono, como fazer algum exercício mesmo que dentro de casa, evitar o excesso de cafeína à noite, evitar a bebida alcoólica que prejudica a qualidade do sono. Então, criar para esse idoso um ritmo e um apoio para ele também, para tentar reduzir o estresse e reduzir essa falta de informação sobre dia e noite durante um confinamento. Maravilha, Márcia. Isso aí é um grande problema, porque já existe uma limitação dessa inserção digital nessa faixa etária, né? Eu tiro por mim que aprender coisas novas, aprender a mexer aqui no Instagram, a fazer live, isso tudo foi um aprendizado para mim nessa pandemia. Quando a gente fala lá dos idosos, é muito difícil aprender, né, ter essa inserção digital. Então, eu acho que chega a ser uma caridade dos netos, dos filhos, de alguém que possa ensinar esse idoso a ter esse mínimo de acesso, né, num WhatsApp, num FaceTime, porque o fato de você ver um ente querido, mesmo que seja pela tela, né, Márcia? Isso já dá um alento, isso já minimiza esse sofrimento, essa tristeza, que já é muito pouco, já existem limitações para esse idoso, né? Isso já é uma realidade desse idoso. Muitas vezes ele já convive com alguma enfermidade, com alguma limitação. E hoje ele não poder ir ao mercado, ir à farmácia, ir à pracinha, tomar o sol que todo médico fala para ele, olha, você tem que sair, você tem que caminhar no quarteirão, você tem que fazer... E ele não poder fazer nada disso, né? Isso realmente gera uma melancolia, para quê, então? Para que estar aqui? E essa é a nossa grande preocupação. O doutor Oscar Bacelar está aqui com a gente e ele fez uma pergunta aqui. Inclusive, todos vocês, por favor, tendo dúvida, tendo alguma questão pontual, eu vou, na medida do possível, tentar fazer a pergunta aqui para a doutora Márcia. A questão é esse estresse, essa ansiedade, esse medo, nessa pandemia, como afeta o sono desse idoso? Sim, o estresse, a ansiedade, o medo acaba por gerar risco de insônia. Então, uma dificuldade de pegar no sono, preocupação, coloca a cabeça no travesseiro e começa a se preocupar e pensar, e o medo.
O estresse também faz o sono fragmentar, acordar à noite, ir ao banheiro, acordar e não conseguir mais dormir, acordar de madrugada e permanecer acordado na cama. Nós falamos sobre isolamento, existe o sentimento de solidão, de tristeza. Então, o estresse da pandemia tem aumentado ansiedade e depressão. Então, isso é um caminho que pode acontecer. Cabe a todos cuidar em relação à saúde mental nesse momento. Nós precisamos lembrar que o sono é importante para o nosso bem-estar físico, mental e nesse momento também para preservar a nossa imunidade. Então, perceber que o estresse está acontecendo, procurar a gente sabe que quanto mais convívio social, melhor para essa pessoa, menos risco de entrar nessa situação de estresse. Então, procurar falar com um amigo, um apoio, receber uma foto, trocar uma ideia, check-up dos amigos, tudo bem, quero bater um papo, procurar um programa para reduzir esse estresse, porque ele é maior nesse momento, risco para insônia. Insônia é risco para depressão também. Ok. Olha, eu retirei aqui os comentários para que a gente fique, para que fique mais visual, mas quem quiser fazer pergunta, tem uma interrogaçãozinha aqui do lado. É só você entrar e fazer a sua pergunta que eu acabo visualizando, tá bom? Márcia, eu queria. Então, vamos entrar. Quais são os principais transtornos de sono, especificamente do idoso, que é essa população diferente? Eu acho que quando a gente fala da criança e do idoso, são capítulos à parte, né? A gente tem todo um cuidado, uma peculiaridade, as características dos transtornos são diferentes. Exatamente. Com a idade, alguns transtornos do sono se tornam mais frequentes. Aqui nós vamos listar alguns. Insônia se torna mais frequente. Então, o homem idoso, ele vai ter mais insônia que o homem jovem. A mulher idosa, especialmente quando passou da menopausa, que tem mais dor, ela tem mais insônia. Então, a insônia intensifica com a idade. A apneia do sono torna-se 2 a 4 vezes mais frequente no idoso. É risco para doenças cardíacas, ela precisa ser diagnosticada. O idoso pode ter mais movimentos de pernas quando dorme. E tudo isso vai acarretando tanto um sono de má qualidade, quanto fadiga, cansaço durante o dia. Os dois mais comuns são insônia, apneia do sono, movimento de pernas. Com a idade pode aparecer algumas doenças do sono que geram sonhos excessivos, sonhos vívidos e agitação durante a noite. E quando esse idoso ou esse familiar percebe que ele precisa buscar ajuda? Quer dizer, olha, chegou um momento que eu preciso procurar um especialista em sono. Nós temos que ter consciência que na existência de uma insatisfação em relação ao sono, essa pessoa precisa procurar ajuda, checar o que está acontecendo e no que nós podemos ajudar. Então, não tenha medo de procurar ajuda. Quais são os sinalizadores para mim que eu devo ir ao médico? Seria uma insatisfação em relação à qualidade ou à quantidade de sono e que isso está prejudicando o seu dia. Cansaço, fadiga, falta de memória, falta de concentração, alterações do humor. Isso é insônia. Quando alguém comunica, o idoso, ou é uma doença de adultos jovens também, nossa, você está roncando, o teu ronco está alto, é de todas as noites, e eu vi você parar de respirar durante a noite. Esse é um sinal importante que necessita de ajuda. No idoso, a presença de sonolência é um sinalizador. Mas como nós falamos, ele tem uma mudança de ritmo e ele tem uma tendência a cochilar durante o dia. Mas espera aí, meu avô está cochilando demais. Ele senta no sofá e cochila, ele perde o jornal, ele perde a novela. Esse também é um sinalizador. Então, muitas vezes, o idoso precisa da observação da outra pessoa. Os distúrbios do sono, um sono
insatisfatório, ele gera alterações de memória, alterações de atenção, uma pressão alta descontrolada. Quantas vezes nós não recebemos o paciente no consultório porque o cardiologista mandou ele ir no especialista porque a pressão dele sobe quando ele dorme e ele ronca. Vai no médico que você precisa ver se você não tem apneia do sono. Então, são sinais que a pessoa sente de cansaço, fadiga, que ele está acordando muito à noite, ou alguém observa e conta para ele. É a hora de procurar ajuda e uma resposta a isso. E agora, nesse momento de pandemia, Márcia, como que a gente consegue ajudar esse idoso? Porque é uma situação que eu estou vivendo, né, como médica. Esse idoso nos procura, ele está com queixa. Mas a grande ferramenta que nós temos, que é a polissonografia, hoje a recomendação da Associação Brasileira do Sono e das grandes associações americana e europeia é que os laboratórios estejam fechados por conta da preocupação com contaminação. O que a gente pode ajudar, o que a gente tem que coletar dessa história ou do nosso familiar para que a gente consiga já minimizar esse sofrimento nesse momento, e muitas vezes até por teleorientação, muitas vezes é uma teleconsulta que traz essa queixa para a gente e a gente tem que dar alguma ajuda até que se abra, né, e que a gente possa vê-lo presencialmente. O que a gente pode ajudar? O idoso, pelo medo de ser grupo de risco, ele acaba tendo medo de procurar um médico. E eu queria deixar claro aqui que nós estamos liberados por teleatendimento. Como você falou, eu tenho dificuldade com o celular. Liga para o seu médico e conta o que está acontecendo. Como eu posso ajudá-lo? De repente, nesse momento, você não pode fazer o exame, né, e detectar, mas eu sempre digo para os pacientes, uma boa conversa é muito importante. O primeiro passo do médico é ele retirar sinais clínicos que são importantes para o diagnóstico. A história clínica ela é soberana. Então, a presença de pausas na respiração quando dorme, rouco e tenso, sonolência, são sinalizadores de apneia do sono. Então, nós podemos começar a tratar esse paciente sem que ele se exponha a um exame. Nós podemos iniciar um tratamento. Nós conversamos sobre insônia e que existem fatores desencadeadores que são os próprios hábitos. Precisa uma conversa com o seu médico, olha, você está se alimentando muito tarde, o tipo de alimentação não está adequada à noite, o seu cochilo está muito longo, às vezes só mudanças, o paciente tem medo de ir no médico e tomar um remédio e ficar dependente. Mudança de hábitos pode ajudá-lo sem necessitar de um exame. Na presença de uma insônia, existem terapias que podem ser feitas, como a terapia cognitivo-comportamental, que muito ajuda no sono. Desmistificar o medo de não dormir, que vai acontecer uma doença se não dormir. Quando necessário, será feito um remédio adequado para as doenças já existentes, adequado para a idade, sem a existência de riscos maiores de quedas. Mas essa conversa com o médico, essa orientação é bem importante. Esse nosso encontro de hoje e esclarecimento para a população, o que é doença, o que é normal, quando procurar, isso é a apneia do sono, sim, tentar aproveitar de entrevistas, de reportagens, receber informações do quanto ele pode melhorar a qualidade de vida sem se expor a um exame. Eu acho que é esse o caminho. Maravilha, Márcia. Bom, podem mandar perguntas, tá, gente? Eu estou olhando aqui as perguntas. Uma das perguntas que chegou aqui foi aquela pergunta que todos querem saber quanto a faixa etária, quantas horas de sono um idoso precisa. Certo. Então, vamos começar em relação ao adulto. Nós temos um número de 7 a 9 horas de sono para o adulto, né? Em média, 8 horas de sono. Com o avançar da idade, o idoso ele tem uma redução desse número de horas de sono. Então, ele já vai ficar na beira de 7 horas de sono. E se nós formos ver realmente, existe a análise subjetiva, que é o que o idoso conta, ou a pessoa conta, e a análise objetiva do sono, que é com o exame. Nós podemos ver que os idosos, eles acabam dormindo até menos. Se a gente recomendaria 7 horas,
ele está dormindo menos e ele tira o cochilo durante o dia. Então, ficar alerta para esse número, saber que ele vai acordar, dormir mais cedo, mas ele vai ficar nessa média, ele vai dormir um pouco menos do que o adulto meia-idade ou o adulto jovem inferior a 8 horas. Existem preferências, nós vamos ver pessoas que dormem 6 horas e estão bem, e aquelas que precisam de um pouquinho mais de 8 horas para estar bem. Então, assim, é variável. O número de horas que você deve dormir deve ser aquele suficiente para te deixar bem no dia seguinte. Eu estou insatisfeito com isso, eu não estou bem, eu tenho a sensação de que eu estou dormindo pouco, eu não acordo restaurado. Você não está tendo o número de horas desejado, seja por comportamento ou por... Para mim, a Márcia congelou. Foi a internet. Voltei? Voltou. Ah, que bom. Bom, Márcia, o Marcelo lembra para gente, muito bem lembrado, Marcelo, os questionários que a gente também pode lançar a mão, né? Certo. A gente tem questionário. Você quer falar dos questionários? Nós temos questionários, você vai me ajudar nisso. Eu vou falar que tem questionários específicos para a apneia do sono, você ronca, já foi visto parada respiratória, você teve ganho de peso nos últimos tempos, você está sonolento durante o dia. Existem questionários que avaliam a gravidade da insônia, né, Andréia? Se você quiser colaborar, o quanto isso está perturbando a sua vida, o grau de prejuízo que você tem durante o dia, o quanto você tem de dificuldade para pegar no sono, para manter o sono, qual é a gravidade dessa insônia. E nós temos escalas de sonolência, o quanto você tem de facilidade para adormecer assistindo TV, como passageiro no carro, numa conversa. São dados importantes, pontuações importantes que vão nos direcionar sobre sonolência excessiva, uma insônia grave, a suspeita de apneia do sono. Todos esses questionários são armas muito importantes numa entrevista que nos direcionam para um diagnóstico. Bem pensado, bem falado mesmo. Oi, parabéns. Márcia, eu queria falar de um assunto assim sério, muito sério, que é o uso e o abuso de benzodiazepínicos e principalmente nesse grupo que a gente está conversando hoje, quer dizer, uso de tranquilizantes nos idosos. Certo. Os benzodiazepínicos são medicamentos utilizados para ansiedade, que eles têm um poder sedativo, um poder anticonvulsivante e um poder relaxante. Quantos poderes? Isso não é muito bom, porque eles atuam em vários receptores e eles têm uma vida no organismo muito longa. Então, nós corremos o risco de acordarmos ainda sonolentos. Imagine um idoso que ele já usa outros medicamentos, ele tem um metabolismo alterado. Então, uma medicação que é para durar 8 horas pode ficar mais tempo agindo no idoso. E daí nós trombamos com uma situação que é o idoso sonolento por uso desses medicamentos, o idoso que tem quedas quando ele se levanta à noite, com risco de fraturas, e as alterações de memória. É o risco do uso dos benzodiazepínicos. Eles não são recomendados para usar no tratamento da insônia dos idosos, né? Se nós tivéssemos que fazer uma escolha, nós teríamos que fazer uma escolha por uma medicação que tivesse uma meia-vida curta, que durasse menos tempo o remédio, que ele fosse metabolizado mais rápido e que ele não gerasse um risco de quedas nem um comprometimento do nível de atenção e concentração durante o dia. São medicamentos que têm um outro mecanismo diferente dos benzodiazepínicos. Com o tempo, esses benzodiazepínicos, eles perdem a potência. E a pessoa vai tomando mais para conseguir dormir, mais para conseguir dormir. Daí, então, o que o paciente diz? É ruim com ele, pior sem ele, porque se eu não tomar, eu não durmo mais.
que a insônia rebote. Então, nós temos que fazer uma programação de troca dessa medicação pelos riscos, até o risco de depressão respiratória no idoso, abaixar o nível respiratório, piorar a apneia do sono, piorar a memória, um planejamento de troca dessa medicação com calma. Às vezes a gente fala isso e tem alguém tomando a medicação e fala, meu Deus, e agora eu vou tirar, não vou mais tomar, vou jogar no lixo. Não, procure o seu médico, procure uma orientação. A retirada abrupta pode levar à insônia. A retirada abrupta pode gerar uma ansiedade. Com muita calma, fazer um desmame, uma retirada aos poucos dessa medicação e uma possível troca. Então, não é recomendado por todas as diretrizes, sejam internacionais como as nossas nacionais, especialmente para o grupo de idosos, passa a ser um risco. Bom, gente, então deu para entender a necessidade de buscar ajuda. Se você já faz uso, o uso é constante, já há algum tempo, há anos, quer dizer, não é para você falar, bom, ela disse que não é para tomar, não vou tomar hoje. Não é isso, porque existe a abstinência, existe todo um rebote por conta disso. Mas a necessidade da gente pensar em parar. Imagine que nós, neurologistas, né, Márcia, eu queria que você tentasse falar sobre isso, tratamos muito e fazemos muito diagnóstico de demências. A demência tem uma prevalência mais elevada com a idade. O maior fator de risco para a demência é estar cada vez mais velho. E aí esse indivíduo que está mais velho, que tem histórico e que dorme mal e faz uso de benzodiazepínico, quer dizer, como está essa parte cognitiva desse idoso? Sim, é um risco, né? Então, a gente sabe que nós devemos tratar a insônia, porque insônia também é risco para alterações de memória, para as doenças cardíacas, mas com a idade, a nossa memória também vai se prejudicando e a gente associa uma medicação que vai contribuir para isso, sabe? Então, a gente precisa saber escolher muito bem o tratamento. Existem terapias alternativas, nós vamos regular os horários, colocar exercício físico, terapia cognitivo-comportamental. E existe, às vezes a pessoa não vai ao médico com medo desse remédio, mas nós temos outras opções que nós podemos fazer uso e melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade de vida e a memória também melhora dormindo melhor. A gente falou dos cochilos, mas voltaram a pergunta, Márcia, sim, cochilo, mas quantos cochilos são possíveis e qual é o tempo desse cochilo durante o dia para que realmente ele não troque o dia pela noite? Certo, o cochilo, ele deve ser curto. Nós podemos aproveitar aquele momento pós-prandial, que é após a refeição, que fisiologicamente nós já estamos um pouquinho mais sonolentos, e aproveitar para ter esse cochilo que ele não passe de meia hora. Existe um risco grande do insônia cochilar durante o dia, ter um cochilo longo e roubar da noite. Ou um cochilo no final da tarde e roubar da noite. Então, seria um cochilo, de preferência no início da tarde, que ele seja curto. Ele vai te restaurar para tocar à tarde, pode deixá-lo mais disposto, mas evitar cochilos longos. Tá. E a grande heroína e vilã, que é a melatonina. Vamos explicar um pouquinho de melatonina para o grupo, para que não seja utilizada erroneamente, abusivamente, em doses inadequadas, em horários inadequados. Exatamente. A melatonina, ela é liberada, produzida no nosso cérebro no escuro. Fisiologicamente, ela é liberada. Ela é um sincronizador dos nossos horários para dormir. Então, nós precisamos de luz de dia, escuridão à noite, para que a gente consiga dormir. Nós temos um ritmo interno, que ele é relacionado com a nossa temperatura, com a liberação de melatonina. Então, ela faz um pico na madrugada e cai pela manhã. Ela é natural do nosso organismo, né? Muitos
para fugir de usar um remédio para dormir, de fazer um tratamento, tomam melatonina para dormir. A melatonina, ela não é uma medicação para dormir, ela pode ser um sincronizador em situações especiais. O grande problema da melatonina é que nós não sabemos, nós não temos certeza nem da qualidade, nem da pureza da melatonina existente para manipulação, né? Esse é um grande desafio para a gente. Quando nós olhamos o idoso, nós já falamos que ele tem que ele sofre uma alteração de ritmo, ele tem uma resposta menor aos sinalizadores durante o dia, especialmente a luz, e ele produz menos melatonina. É uma característica da idade, isso vai acontecer com o idoso. A melatonina, quando ela é usada de forma sintética, ela tem um poder indutor do sono? Tem, fraco. Então, ela não deve ser usada como hipnótico. Nós não sabemos muito bem a dosagem da melatonina, mas a dosagem que a gente deve usar, né, evitar doses muito altas, as pesquisas mostram que as menores doses são as mais importantes. Na situação do idoso, que ele já usa vários remédios, que de repente ele tem uma apneia do sono, ele tem uma doença pulmonar, em que ele não pode usar um outro medicamento, a melatonina vem como indicação em situações especiais dos idosos. O grande dilema em relação à melatonina é que nós não temos trabalhos que sustentam que ela é efetiva para o tratamento da insônia. Quando um idoso usa melatonina, ele sente que ele teve uma melhor indução do sono. E, subjetivamente, a sensação dele é que ele melhorou o sono. Então, tem alguns trabalhos mostrando isso. Eles não sustentam para a melatonina ser um remédio, mas ela pode ser um recurso para o médico. E eu não estou falando que os idosos vão desistir do remédio deles e correr na farmácia comprar melatonina. Precisa de uma avaliação adequada, ela não é a fórmula milagrosa, ela é segura para o idoso, não gera o risco de queda. Sim, ela pode ser segura, mas o seu médico tem que te avaliar e ter certeza que ela pode ajudar na situação do idoso. E não vende na farmácia também, né, Márcia? A gente tem uma Não. liminar para manipular em farmácia de manipulação aqui no Brasil. Agora, trazer do exterior ou de qualquer país em volta do Brasil, ela é vendida, enfim, em qualquer drogaria, né? Mas tem é a isso mesmo. segurança que ela tem a pureza e a qualidade que nós estaríamos esperando, né? Essa é a grande questão. Não sabemos quantos miligramas tem ali em cada cápsula. Exatamente. Uma outra questão que foi levantada, então, o idoso dormindo menos, o sistema imunológico dele estará afetado de alguma forma? O idoso dormindo menos do que é o normal dele. Então, ele Isso. passou pela pandemia, ele está no estresse e ele começou a dormir menos, ele começou a sofrer de insônia. Ele dormia 7 horas, ele está dormindo 5 horas. Sim, nós vamos ter um prejuízo em várias vertentes do nosso organismo, inclusive na nossa imunidade. Alterações do apetite, do humor, maior risco de infecções, maior risco de não termos uma boa resposta a vacinas. Então, nesse momento, a saúde do sono ela é muito importante para preservar a nossa saúde global. Ok, Márcia. Mudando um pouquinho para a questão da falta da polissonografia, surge sempre essa pergunta, e eu acho também sempre importante a gente informar sobre isso, né? O indivíduo tem a apneia do sono, mas a gente não consegue objetivamente fazer esse diagnóstico nesse momento. Fazer CPAP, indicar CPAP, CPAP, para quem não sabe, é aquele aparelho que a gente coloca a máscara e que gera um fluxo de ar com uma pressão positiva, que aí vai desobstruir essa região e aí a gente vai evitar a apneia do sono, né, desse idoso. O que fazer?
A apneia do sono é muito comum nos idosos. Nós vimos que a história clínica é bem importante, a observação de outras pessoas. A apneia do sono aumenta o risco de doenças, piora o controle da hipertensão arterial, aumenta o risco de arritmias, causa sonolência durante o dia. É uma doença importante que gera outras doenças. Então, nesse momento em especial, que o médico identifica realmente, o senhor tem todos os sinais clínicos e as evidências de alguém vendo que o senhor tem apneia do sono, é uma recomendação nesse momento que você já estabeleça o tratamento, e o melhor tratamento para o idoso é usar o CPAP, que é a pressão aérea positiva, como você explicou. Assim, nesse momento especial, é melhor você tratar o seu paciente do que ele ficar esperando fazer um exame quando, né? Então, você pode estabelecer o aparelho na casa do paciente, ele inicia com um aparelho automático, nós vamos monitorar a pressão, o fluxo de ar que ele vai usar, acompanhar a melhora clínica, torna-se uma urgência tratá-lo, não dá para esperar. Ele vai melhorar a qualidade de vida, vai ter o melhor controle das suas doenças, especialmente as cardíacas. Então, está autorizado já titular o CPAP em casa, utilizar um automático em casa. E se ele tiver com suspeita de Covid? O que a gente faz? Uhum. Eu estou botando você na berlina, né, Marcos? A gente sempre tem que lembrar que a apneia do sono, ela é um risco. O paciente que está na suspeita, está em observação, porque ele pode ter Covid, ele deve tratar a apneia do sono. Todos nós vamos recomendar um cuidado a mais desse paciente. E se eu contaminar a minha família, como é que eu vou fazer? E a minha esposa ou o meu marido? Dorme com CPAP, dorme no seu quarto, isolado dos demais familiares, mas não deixe de se tratar. Esse é o mais importante. Intensificar a higienização do seu CPAP, mas não deixe de se tratar por isso. De repente, nós não vamos usar umidificador nesse paciente, né? Mas deixar para depois a apneia também não é uma boa opção. Ok, Márcia. Márcia, você podia explicar para a gente um transtorno de sono que é muito mais prevalente nos idosos, que é a chamada síndrome das pernas inquietas? Quer dizer, o que é isso? Como é que a gente sabe que tem isso ou que eu tenho que buscar ajuda? Às vezes os pacientes até falam assim, nossa, que nome engraçado, síndrome das pernas inquietas. E eu digo assim, como o nome diz, a perna fica inquieta, a perna diz que existe. Então, é uma sensação diferente nas pernas. É uma mistura de pinicar, um desconforto na perna. Não é dor, exclusivamente dor. Pode até ter algum sintoma de dor, mas é uma mistura. Um pinicar, uma sensação ruim na perna, que mexendo, movimentando, alivia. Isso é inquietude nas pernas. E a pessoa tem uma urgência de mexer para passar essa sensação ruim. Normalmente começa no final do dia e a hora que a pessoa relaxa para dormir, a perna começa a dar essa inquietude, ela tem que levantar, se mexer. Então, é uma causa de insônia. Essa inquietude pode aparecer quando o paciente se deita, que é o mais comum, ou se ele acorda na madrugada, tenta dormir de novo e começa a perna dizer que existe, ele tem que esticar, levantar, andar para passar o sintoma. É muito comum nos idosos, pode ter uma relação com a ferritina baixa, com ferro, uma relação com a dopamina, ferro baixo. Então, contar para o seu médico que isso está acontecendo. De repente, tinha de vez em quando ao longo da vida e com a idade começou a ficar mais frequente causar insônia. Às vezes, só repondo ferro já melhora. Alguns medicamentos podem causar inquietude nas pernas, então é aquilo que a gente fala, uma boa entrevista, uma boa conversa com o seu médico, a gente listar os remédios que pode ter relação com medicação. E algumas vezes, quando o paciente está relaxado, ele tem inquietude nas pernas. Quando ele dorme, ele tem abalos, que são os movimentos periódicos de membros inferiores. Isto pode estar associado. E o cônjuge dizer, nossa,
você dá uns chutinhos, dá uns abalos na perna, a cama até pula. A pessoa nem sabe que tem, mas é uma causa de cansaço durante o dia. Então, podem estar associados. É um fator de sono não restaurador, de sonolência. E olhe só, alguns pacientes que têm apneia do sono também têm movimentos periódicos de membros inferiores. Então, a gente tem que ficar de olho no que as pessoas veem do nosso sono também, para poder tratar e melhorar a qualidade do sono. Nem sempre é medicamento, às vezes reduzir cafeína, fazer um pouco de exercício, massagem pode melhorar, e a reposição de ferro quando isso for indicado. É interessante, né, Márcia, que a gente fica pedindo para os nossos pacientes não fazerem atividade física próximos à hora de dormir, e muitos insones não tomarem sol no final do dia. E para o idoso, às vezes, a gente indica exatamente o contrário, né? Faça exercício. Exatamente. Faz um exercício às 5 da tarde, a hora que a perna começa a incomodar. Pega uma claridade de manhã e à tarde também, para você manter um pouco do seu ritmo, né? Então, quando a gente começou a live, você falou que era uma situação, era um capítulo especial idoso, e ele realmente sabe? São pequenos cuidados, às vezes coisas tão simples. Às vezes o paciente conversa com assim: nossa, doutor, eu achei que você fosse pedir o exame do sono para mim, alguma coisa assim. Não, é conversar e ver os horários, ver as suas atividades. Isso já acaba por melhorar, sim, o sono. E a gente está quase finalizando, Márcia, mas eu queria que você falasse um pouquinho de sonho. Idosos que começam a sonhar muito, o sonho com conteúdo não negativo, que possam ser vívidos e também pesadelos. Qual é o contexto disso? Se a gente tem que se preocupar com isso, se pode sinalizar alguma coisa? Sim, isso é uma doença do sono REM. Então, se chama transtorno comportamental do sono REM. Ele normalmente é mais comum em homens a partir dos 60 anos, e ele se torna mais frequente com o avanço da idade. Os sonhos passam a ser vívidos, com detalhes coloridos, e são sonhos de ação, de fugir, de correr, de ser atacado, muitas vezes de animais. E quando nós sonhamos nesse sono REM, que tem os movimentos rápidos dos olhos, nós temos atonia muscular. Nós não conseguimos nos mexer. O idoso passa por um transtorno do sono, quando ele está doente do sono REM, ele não tem essa atonia muscular. Então, os sonhos são mais ativos e ele consegue agir nesses sonhos. E como os sonhos são muito de ação, são violentos, ele luta, ele briga, ele dá chute, ele grita, ele pode se ferir o cônjuge. Então, tem relatos de fratura, até fratura de crânio, de braço, de perna, dessa agitação, chama transtorno comportamental do sono REM. O sono REM, ele acontece de forma cíclica durante a noite, ele se torna mais frequente na madrugada, e é o que o paciente vem contando. Nossa, os meus sonhos, eles mudaram de conteúdo e eu estou me mexendo muito à noite. Transtorno comportamental do sono REM. Comum nos idosos. Lembrar que esse transtorno, ele pode acontecer pelo uso de antidepressivos. Então, algumas drogas podem causar. E ele também está relacionado com algumas doenças degenerativas. Ele pode ser um sinalizador que alguma doença está por vir. Parkinson, algumas doenças degenerativas que geram demência. Então, na ocorrência disso, precisa pedir ajuda para evitar acidentes maiores e para fazer um acompanhamento neurológico para saber se tem alguma doença concomitante. Ou a medicação precipitou isso, né? Bons hábitos de sono, procurar um médico. Tem alguma coisa para ser feita para evitar que eu me machuque, que eu bata na minha esposa? Sim, tem medicamentos para serem feitos. E olha só, a gente tanto falou da melatonina, que ela não é um bom indutor do sono e tudo mais. Nesses casos, a melatonina pode ajudar.
pode diminuir o conteúdo dos sonhos, evitar movimentação. Existe um benzodiazepínico que também é usado com bons efeitos. Então, procurar ajuda para não se ferir é comum nos idosos, pode sim ser um sinalizador de alguma outra doença. Tá. E para finalizar, Márcia, queria agradecer a todos que estão conosco. Nós temos 78 pessoas conosco agora. Eu gostaria, Márcia, que você falasse um pouquinho, voltando para a nossa realidade, na realidade atual, que é o idoso confinado, isolado, sozinho muitas vezes, que já tinha algum transtorno de humor ou algum transtorno de ansiedade que tratava ou não, quando que ele precisa buscar ajuda de um neurologista, de um psiquiatra, de um especialista em sono e de que maneira ele pode fazê-lo com segurança hoje nessa realidade, para que não espere, para que não sofra, para que esse pânico ou essa depressão, enfim, não agravem, porque essa é a realidade, é o que a gente está vendo hoje, é o que as estatísticas estão mostrando. Então, para ajudar esse idoso, como é que ele pode buscar ajuda e melhorar essa condição mental? Então, prezado idoso, cuide da sua saúde mesmo estando confinado. Não demore em procurar o médico se você está com algum sintoma, seja ele físico, uma dor no peito, um amortecimento. Você pode ligar. Nós médicos, nós estamos cientes da situação que vocês não podem sair de casa algumas vezes. Nos ligue, converse. Aqueles que já tomam um antidepressivo, um ansiolítico, não abandone o tratamento porque você não pode sair de casa. Isso é um risco para você ter uma piora. Eu estava usando o remédio, eu estava bem, mas agora eu estou triste. Eu fico na cama o tempo todo. Eu não tiro a roupa, eu fico de pijama. Eu não tenho ânimo para almoçar, eu não tenho ânimo para procurar um programa para eu ver. Eu não consigo fazer uma leitura. Isso é um sinal que você está sofrendo. Não demore para procurar ajuda. Ligue para o seu médico. Conversa com ele, troca uma ideia. De repente você pode fazer uma consulta por um teleatendimento e já ajustar essa medicação. Tem sido muito comum as doenças do humor no confinamento, seja em qual idade for. No idoso pode ser mais intenso pela solidão. Então, quanto mais rede de conversa, de apoio a pessoa tiver, ela melhora. E medicamentos estão aí para nos ajudar. Nesse momento em especial, a medicina está para ajudar. Não é só Covid que a gente trata. A gente está tratando as outras doenças. Nós precisamos que os pacientes nos contem. Quando eles não estão bem, procurem sim ajuda. Eu não tenho como arranjar um especialista agora. Você tem um cardiologista, você tem um teu clínico geral, você tem um ginecologista, uma senhora com dor, com menopausa. Liga. Conversa, conta o que está acontecendo e receba a ajuda adequada. Ótimo, Márcia. Olha, seus conselhos são fundamentais, não só para o idoso, mas também para o acompanhante desse idoso, para o filho desse idoso que está notando que alguma coisa não está caminhando bem, para as pessoas que trabalham em casas de repouso, que tem vários idosos ali já confinados e hoje sem visita, sem nenhuma visitação, enfim, até para preservá-los. Então, é por aí que a gente tenha conseguido abranger, né, esse tema, né, dos transtornos de sono no nosso idoso e essa busca de ajuda. Né? Não, é pandemia, é só Covid e os nossos médicos não estão tratando outras questões. Nós estamos tratando, sim, muitas vezes presencialmente, outras por teleatendimento, outras vezes no próprio celular. Falar com o seu paciente pelo celular, vendo esse paciente, ensinando, isso já gera um conforto, saber que isso vai passar, saber que isso tem prazo de validade. Isso é importante, vai passar. Né? Essa pandemia vai passar, ela pode virar uma endemia, ela pode ter uma doença crônica, que a gente vai conviver com ela, como convive com diabetes, com hipertensão, com outras doenças contagiosas,
mas, enfim, saber que precisamos tratar e tem que buscar ajuda. E, Márcia, eu queria te agradecer muito por todo o Eu que seu agradeço. ensinamento, por tudo foi muito boa a nossa live. E Obrigada, Andréia. Parabéns a você pela sua iniciativa. Eu espero que tenha sido positivo para todos, né? A ABS continua aí com bate-papo de sono toda semana. Todos estão convidados e parabéns para você. Eu que agradeço. obrigada, Márcia. Um beijão, hein? Tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Bom, pessoal, essa live vai estar no IGTV, e então vocês podem recomendar, e posteriormente no nosso canal do sono do YouTube. Eu agradeço a presença de todos. Até terça-feira. Terça-feira que vem tem mais. Fiquem em casa, fiquem em segurança e com saúde. Um beijão. Tchau, tchau.